Todo dia alguém vem e me pergunta, Edward, como que eu vou analisar um monte de leilão? Porque assim, ó, talvez você não esteja passando por este problema agora, mas quando você começa a participar, ou melhor, analisar imóveis de leilão, uma coisa que acontece é você precisar dar prioridades para alguns tipos de imóveis, para alguns, vamos dizer assim, modalidades, primeiro do que outros. É uma estruturação, é um processo que você vai fazendo naturalmente, gradativamente, à medida que você vai passando o tempo. Mas é importante você saber desde já o que você tem que dar prioridade primeiro. É disso que a gente vai falar hoje, sobre quais modalidades você deveria dar prioridade para analisar primeiro. Fechado? Então, esse vídeo aqui ele é feito totalmente sem edição. Ele é feito totalmente sem roteiro. Por quê? Porque eu quero fazer com que você aprenda de fato algo a partir de perguntas que eu tenho no meu dia a dia. Essas perguntas são perguntas de clientes, de alunos, de pessoas que eu converso. E eu entendo que se é uma dúvida delas, muito provavelmente é uma dúvida sua. Então eu vou te pedir só que você me ajude se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e clicando no like para curtir. Então vamos lá. Como é que funciona essa ideia, Edwards? Por que eu deveria dar prioridade ou não para uma coisa? Vamos pensar assim, ó. Você está querendo se enveredar para a área de leilão e uma coisa que você precisa entender logo de cara é que quantidade importa. Como assim, Edward? Se você quer arrematar um imóvel, você precisa entender que você precisa participar de pelo menos 5 leilões. É mais ou menos essa média, tá? Para você participar de pelo menos 5 leilões, significa que você precisa analisar pelo menos 50 imóveis. Nossa, Edward, essa proporção tá muito certa. Cara, é numa média. Mas a lógica é a seguinte: vem um monte de imóveis aqui em cima e eles vão sendo passados pelo filtro até que chega a quase nada. Essa é a estrutura lógica do leilão. E aí vem o por isso que a quantidade importa. Porque se você quer participar de vários imóveis, participar de vários leilões, quer arrematar vários imóveis, você vai precisar ter muita análise. Só que aí você vai esbarrar num problema. E um problema é que muitas das vezes você vai ter tanto imóvel, mas tanto imóvel para analisar, que você se perde no tempo. Às vezes, você vai chegar e vai perceber que quando você for fazer uma análise de um imóvel, aquele leilão já passou. Isso acontece com muita frequência. Então a ideia é que você dê prioridades a certo tipo de modalidade. Óbvio que você pode filtrar eles por data, só que em algumas modalidades isso não funciona, por exemplo, na venda online, na venda direta. E é aí que a gente vai chegar. Antes de entrar especificamente nisso, eu quero te dizer que a modalidade em si, ela não define se um imóvel é bom ou não. Isso é importante, eu sempre falo e eu tenho que sempre enfatizar isso. Por quê? Porque muita gente acha que, não, eu vou comprar então só na venda online, só na venda direta, porque eu acho que é melhor. Não, não é assim. Então vamos lá. O que são modalidades? Nada mais é do que condições de venda. Então você tem lá um imóvel que está sendo vendido. E aí tem algum conjunto de condições de vendas. Como, por exemplo, se você vai pagar o leiloeiro ou não, se você vai pagar as dívidas ou não, os débitos de IPTU e condomínio ou não, se você pode financiar ou não, coisas desse tipo. Então, esses conjuntos de condições são chamados de modalidade. A gente tem 4 principais modalidades para você entender. O primeiro é o edital único. O segundo é a licitação aberta, o terceiro é a venda online e o quarto é a venda direta online. Edital único ou leilão SFI, ele é o que engloba o primeiro e o segundo leilão. Esse tipo de leilão, a condição de venda dele é que você pode financiar, você paga o leiloeiro e os débitos, que são chamados próprio terreno, condomínio e IPTU, são de sua responsabilidade. Aí você tem que ficar bem atento quanto a isso. Fechado? A modalidade de licitação aberta. Geralmente, se ninguém arremata no edital único, ela vai para a licitação aberta. A licitação aberta você também paga o leiloeiro. Mas, nesse caso, os débitos de IPTU e condomínio você não precisa pagar. São tudo pagos pela Caixa, isso é ótimo. Mas essa modalidade não permite financiamento de forma alguma, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Então você tem que ficar atento, você tem que saber exatamente se faz sentido para você. Vantagem que também nessa modalidade você consegue um corretor credenciado para te ajudar. Então quando você arrematar,
fazer o processo lá de mandar os débitos para a Caixa pagar, aquela coisa toda, você consegue uma ajuda. Isso, de verdade, facilita bastante o processo. Mas se ninguém arremata esse imóvel na licitação aberta, o que vai acontecer é que você vai agora para um leilão chamado venda online. A venda online ela é legal porque ela acontece dentro do site da Caixa. Ela é caracterizada lá por um reloginho, um cronômetro que vai decrescendo. Essa modalidade você não paga leiloeiro, você não paga os débitos próprio terreno, então tudo é pago pela Caixa. Você tem a ajuda daquele corretor credenciado e supostamente aceita financiamento. Um disclaimer importante: quando eu digo que aceita financiamento, não quer dizer que todos os imóveis que estão nessa modalidade aceitam financiamento. Significa que essa modalidade não proíbe o financiamento, como na licitação aberta. Mas, sendo honesto com você, neste momento que eu estou gravando, basicamente, todos os imóveis que estão aceitando financiamento estão lá naquela primeira modalidade lá, o edital único, fechado? Mas é uma boa pedida para você. Se ninguém arrematar esse imóvel, se ninguém der lance nesse imóvel e o cronômetro chegar a zero, sabe o que vai acontecer? Ele vai se transformar numa venda direta online. Venda direta online é o cronômetro todo zerado. Nessa modalidade, todas as condições são a mesma que na anterior, com uma única questão. Agora, aquele que der o lance leva o imóvel, sem disputa, sem nada. É literalmente uma venda direta. Tá aí o nome. Então, conhecendo essas modalidades te ajuda a ter um norte. Só que tem um problema, tá? Não é porque eu disse e você entendeu que, nossa, a modalidade de venda direta online é uma boa, né? Que necessariamente você só vai arrematar essa modalidade, tá? Isso eu sempre falo e eu preciso voltar a dizer. Você arremata um imóvel e não a condição de venda. É importante, você precisa saber analisar bem o imóvel, você precisa saber enxergar se aquele imóvel vai te dar potencial de compra ou não para fazer uma boa arrematação. Inclusive, se você quiser saber fazer isso, você pode ter um link aqui na descrição que é a jornada arrematante. Cara, você precisa de 3 horas para arrematar um imóvel, para aprender a arrematar um imóvel. Posso te ajudar com isso, o link está na descrição. É o curso mais direto e voltado para a prática que você vai encontrar em toda a internet. Se você está vendo isso, aproveita que é possível que você consiga ali uma condição de Black Friday. Fechado? Mas continuando o vídeo. Entendendo essas modalidades, você precisa fazer em quantidades. Então vamos dizer que você optou por escolher imóveis que estejam na cidade de Guarulhos. Então você vai pesquisar sempre imóveis em Guarulhos. Vamos supor que você só escolheu uma cidade. Essa é uma coisa que eu nunca indico, tá? Sempre tente deixar uma região um pouco maior. Porque quanto mais lugares para você pesquisar, mais imóveis você vai ter que possam se enquadrar no perfil que você quer. Fechado? Então beleza, você escolheu lá Guarulhos e aí você percebeu que tem 20 imóveis para analisar. Todos eles de certa forma se enquadram ali no seu perfil, então você vai ter muita coisa para participar. Quais são as questões que você tem que analisar primeiro? Por onde você começa? A minha sugestão é que você, se existe a data, como nos casos de edital único, licitação aberta, você dê preferência em filtrar por datas, certo? Mas venda online e venda direta online não aparece efetivamente a data, só aparece o cronômetro. Então, a ordem que você deve analisar os imóveis seriam venda direta online. Por quê? Porque aqueles imóveis, eles teoricamente podem sair a qualquer momento. Basta alguém der o lance. Então, você precisa analisar isso primeiro. Porque se ele for bom, você já vai dar o lance e arremata. Depois, os imóveis de venda online, porque ele tem um cronômetro. Então, você verifica ali se o cronômetro está muito longe de acabar ou está próximo de acabar. Entre a venda online, você já dá uma olhada também nos que estão com data mais próxima de encerramento. E você vai fazendo esse processo à medida que você vai analisando. Uma forma que eu gosto de fazer, que facilita na organização, é criar uma planilhinha. Nessa planilha eu coloco a data do leilão, eu coloco quando faz sentido a cidade do leilão que eu vou participar, o valor do lance mínimo, o lucro líquido que eu espero desse imóvel e o link para participar, seja se for um leiloeiro, seja se for no próprio site da Caixa ou coisa do tipo. Isso me dá um norte muito bom para saber quais são os próximos leilões a participar. É como se eu estivesse criando uma agenda, só que com uma fácil visualização. Nessa planilha você pode colocar as informações que você quiser
para tomada de decisão. Às vezes faz sentido para você ter lá a opção de lucro líquido, para você comparar, cara, eu dou lance no imóvel tal ou no imóvel tal. Outro dado que é legal ter, eu costumava ter, eu fazia muito de colocar o lance máximo que eu daria naquele imóvel. Por que o lance máximo, Eduardo? Porque eu queria olhar só numa tela para participar do leilão. Então ficaria mais fácil esse processo, ficaria mais visual. E por que ficaria? Porque hoje eu já conto com algumas pessoas que vão lembrando isso, então essa ferramenta já foi um pouco mais atualizada. E em breve eu vou divulgar para vocês um aplicativo bem bacana que você vai poder utilizar para melhorar isso, que já vai ter uma agenda integrada, vai ser bem legal. Mas por enquanto, uma planilha já deve servir. Então você estruturando esse processo de pesquisa por essas modalidades vai te impedir de uma coisa que é bem chata e que acontece com muita frequência com as pessoas. Ela começa a analisar um imóvel e tem esse problema do leilão já ter passado. De repente, você perdeu uma boa oportunidade, você descobre, nossa, esse imóvel é bom, só que ele já saiu do ar, porque era uma venda direta e alguém já deu o lance. Isso vai evitar muito transtorno, muita dor de cabeça. E eu espero que com isso você consiga criar, de fato, um processo de arrematação. Cara, criar um processo é como se fosse um dispositivo de arrematação, te ajude muito a arrematar bons imóveis. Porque no final do dia, você precisa fazer com constância, você precisa fazer com quantidade. Esse é o jogo. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Cara, se ajudou, faz um favor para mim. Compartilha esse vídeo com alguém, porque isso me ajuda. Cara, eu tô com a meta de bater 1000 inscritos até o final do ano. Queria muito conseguir isso. Fechado? Fiquem com Deus e até a próxima!